Estamos de volta com mais um Atributos, colocando aí atributos inspiradores, porque todos nós podemos desenvolver quaisquer atributos. E essas personalidades que vêm aqui, elas têm atributos especiais que também nos inspiram e que podem abrir aí um canal, virar uma chave para melhorar a nossa vida. Hoje comigo, Luiz Carlos Almeida. Hoje eu converso com o Luiz Carlos ou com o LC, eu não sei. Podemos variar? É multifacetado. A gente vai conversar aqui um pouquinho. Eu acredito que o seu atributo principal, o que lhe trouxe aqui, foi a sua perspicácia. Minha perspicácia. Emocional. Sabe por quê, Luiz Carlos? Porque você trabalha com humor, Sim. né? Você é um cara compositor, é cantor, é cientista. Cientista sou eu que estou dizendo. Ele é um cara realmente que envolve a arte de um jeito muito inteligente e colocou no humor, naquilo que parece bobo, né? Como é que eu introduzo... Né? Uma inocência introduz assuntos assim na vida das pessoas de uma forma muito perspicaz. Tanto quanto perspicaz, que é um chavão seu, né? É um bordão, né? Um bordão. Cara, você é natalense e você já está ascendendo aí para outros espaços e me outras conta missões. Aí outras missões, mas como foi que você chegou nesse canal da comédia, do humor? Você já era um pensador e disse, peraí, eu vou por aqui para chegar, tocar essas pessoas. Eu sempre tive esse ímpeto pela descoberta, sabe? Desde muito novo. E eu acho que uma memória muito abrupta na minha cabeça que eu tenho, muito novo, era eu pegando uma caixa. Isso eu gosto de falar sempre porque fermentiza, sabe? O que eu sou hoje. Eu lembro exatamente de uma caixa, um papelão, uma arruma de livro, assim. Um arruma é muito bom, né? É bom, é nosso. Muitos livros. Era livro de ciência, filosofia. Eu ganhava muito livro do Dr. Diógenes da Cunha Lima, que é presidente da Academia de Letras e Sim. advogado. Meu pai biológico falecido, ele trabalhava com ele e eu, graças a Deus, tive esse privilégio de imergir na literatura por conta do Dr. Diógenes. E tinha muitos livros, e tipo, eram livros que não condiziam com a minha idade. Tipo Kafka. Ah, nossa! Dostoiévski. Eu com 9 anos, 10 anos, lendo O Idiota, Dostoiévski. Incrível. E, voltando à caixa, teve um livro de ciência que eu li. Acho que foi a primeira vez que eu li um livro todo. Aí, nesse dia, despertou, assim, uma curiosidade mais do que eu tinha, sabe? Aí, depois, a escola foi me moldando, assim. Não a grade curricular, mas a escola, o âmbito que envolve, né? Sim, a rotina. Muito por conta da biblioteca também. Eu gazeava pra ir pra biblioteca. E você é um observador nato. Né? Você é um cara que observa. Genial. Observa muito. E aí você criou um personagem. No início você tinha um personagem, né? Que era aquele cara... Como é que posso dizer? O Pinta. O Pinta eu ainda tenho o personagem. Já vai fazer 10 anos agora. No início foi ele, né? Foi ele que te fez aparecer nas mídias. Catapultado assim pra o que é Natal, né, hoje. Uhum. E acho que pra mim foi um apogeu assim de entendimento do que era realmente Natal, sabe? Porque eu lembro que antes de fazer o personagem eu já tava fazendo teatro na companhia Moody lá do IDEARTE na UFRN. O meu professor Robson Emerson, um beijo pra vocês, maravilhoso. E foi no teatro que eu descobri essas camadas, assim, de personas que eu poderia ter e conseguir criar, sabe? E antes disso, voltando um pouquinho, parece uma regressão, né? Sim, tranquilo. Antes disso, eu já tinha a cultura de ler livros daqui do estado, sabe? O primeiro livro que eu li foi Mulheres de Mossoró. Fala das senadoras. Aí depois Newton Navarro, Os Mortos São Estrangeiros.
Muito livro, muita literatura daqui, Alta de Souza. E essa gama pelo entendimento, essa gama, né, esse ímpeto pelo entendimento me deu uma gama de conhecimento, sabe? Do que era Natal, do que era a cultura do Papa Jerimum, como a gente conhece. Sim. O que era o Pinta Natalense. De onde veio o Pinta Natalense, né? Que veio das Gamboas. Pouca gente sabe. E é uma conjuntura Natal, eu consigo entender Natal, uma conjuntura do que é mais, acho que do que é mais perfeito na observação de um natalense, sabe? Acho que é isso. Natal, ela tem que ser mais observada pelo natalense para poder ter a riqueza que ela tem. É verdade, sem dúvida nenhuma. E você fez isso de uma forma muito inteligente, porque você pega um personagem que, teoricamente, é um personagem que não sabe muito, que é ignorante. É iletrado. Iletrado, e aí coloca situações, transforma essas situações do dia a dia de um pinta natalense em situações bem-humoradas, até poéticas. É um alívio cômico. É um alívio porque cômico. É uma carga social que não vou falar o pinta natalense, mas o jovem da periferia de Natal, ele carrega desde as primórdias, assim, desde o útero. Sim. Então, eu percebi isso de uma forma bem... Não foi sensível, assim, não foi deu uma sensibilidade no meu coração. Não, foi natural, sabe? Eu percebi, entendi que por trás do Pinta Natalense não tinha só o fator à margem da sociedade. Tinha o estilo, tinha toda uma cultura que pouca gente conhece, que é muito rica. Muito rica de dialética, de muita coisa. Assim como teve o cangaço, Sim. tem o pinta natalense e futuramente... São clãs, né? São clãs que identificam ali pessoas e você trouxe esse personagem à tona, ou trouxe essa realidade à tona, você também ajudou a desmistificar, dizer assim, o pinta não é só um cara perigoso, porque tinha essa coisa, né? O que eu mais agradeço ao universo, a Deus, é essa oportunidade de fazer com que a minha voz consiga passar a mensagem, a minha voz e o meu rosto, né? Que eu atuando, consiga passar a mensagem de que, não, o Pinta não é um delinquente, um vândalo. Pinta é só um boy que anda na Cidade da Esperança, anda na Mãe Luísa, Ridinha, Zona Norte, todos os cantos. Eu tenho o costume de falar que o Pinta é o guardião do Natal. O boy que acha que Natal sabe na palma da mão. O boy que acha que sabe de tudo e que não corre perigo em nada, né? É meio que... Ele é o guardião de Natal mesmo, o guardião. É muito a águia bom. feroz. É muito bom porque essa liberdade, digamos assim, o Pinta é como se ele fosse... Eu gosto de falar que é uma libertinagem válida, sabe? Sim. No sentido de que ele... Pronto, eu gosto muito de fazer o elo entre o Pinta Natalense, propriamente ele, com o Diógenes, da Vida de Cão. Que era o desprendido, que olhou pra Alexandre o Grande e disse, saia de frente do meu sol. Sabe? Perfeito. Vocês conhecem Zeca, que fez o Comboio Potiguar? Sim. Maravilhoso. Zeca, ele fez um personagem que foi o filhote do diabo, Comboio Potiguar. Aí ele teve um laboratório comigo. Até hoje eu me arrepio com isso, porque um ator maravilhoso chegar pra mim, olhar pra mim, perceber que eu tinha algo a oferecer. Até hoje eu ligo pra ele e digo, meu irmão, obrigado. De verdade, sou muito grato e honro muito a vida daquele homem. E aí você teve essa experiência com ele, porque essa coisa dele se sentir poderoso. O personagem dele. Ele fez o personagem O Filhote do Diabo. E dentro desse personagem ele pegou muitos atributos meus. Sim. Muitos atributos, é muito bom falar. É bom. Muitos atributos meus e colocou dentro da obra dele, né? Que legal. E eu sou muito feliz por isso. Muito, muito mesmo. E não só isso, tem... Como é, meu Deus, que eu... Tem um rapaz lá do Felipe Camarão chamado... Tem um rapaz lá do Felipe Camarão chamado Diego
Diogo, grande amigo meu, Diogo, lá do Felipe Camarão, Sim. que ele começou o Pinta Natalense. Foi mesmo. Na verdade, Rodrigo Sévolo, sabe quem é, né? O Sim, publicitário. sim. Rodrigo Sévolo começou o Pinta Natalense no Twitter. Aí foi pro Facebook, fez Claudete Bulbasauro na época. Na época de Willamy, que era Tiziano, do Café com Jazz hoje. E aí, após Rodrigo Sévolo, veio Wesley de Natal Zoeira, aí Matheus de Todo Natalense. Aí eles que abriram esse cercado, sabe? Do entendimento do que é Natal, a resenha. E eu já entrei no campo já fértil. Graças a Deus. É, foi muito bom mesmo. Depois do Pinta, você começou a introduzir o seu modo de pensar de forma muito sutil, mas muito Sim. inteligente, né? A gente até conversou algumas vezes Sim, sobre como colocar um debate sério dentro do humor. E você consegue isso com muita facilidade. Porque exatamente todos esses livros que você leu, eles lhe trazem pontes, né? Como se fossem fios de entendimento para você conseguir interpretar isso para eu as enxergo pessoas. como redes assim, neurais que vêm do universo exatamente. mesmo. É. Pode parecer um papo viajoso, pode, mas é o meu processo Mas criativo. é a realidade criativa dele. Inclusive, eu não tem indico o que muito fazer. vocês pensarem. É O muito campo das ideias. campo das ideias. É importante também, além do campo das ideias, você registrar isso de algum modo. Por exemplo, Luiz Carlos, ele registra através do digital, das cenas, ele também escreve. É importante a gente registrar os pensamentos, porque se não registrar de alguma forma, São muitos insights. fica solto, e isso pode trazer uma certa confusão, né? Tem uma atriz que eu vi ela no podcast uma vez, a que faz Golias. Sim, Esqueci o nome dela agora. Mas ela fala sobre essa lacuna e esse abismo que o ator tem em trazer o personagem pra si e não conseguir despregar mais. Despregar na palavra potiguar mesmo de se falar. Porque não é que seja algo nocivo, sabe? O Pinta pra mim nunca foi nocivo porque eu trato como uma parte de mim que não me conhecia, sabe? É muito antropológico, mas ao mesmo tempo é muito espiritual e muito profissional. sim, eu consigo ver isso porque eu sempre acho que a gente cria uns arquétipos, por exemplo, o bêbado não sabe de nada, ou então não tem para onde ir. Né? O Pinta, o marginal, ele não entende de nada, ele não tem escolaridade, ele não tem. E todos. A ignorância do algoz, né? Exatamente, porque todos assim, podem ter algo para ensinar. Acho que o criador, você já ouviu falar o criador da Escola da Ponte? Não, ouvi Português? Esqueci o nome dele agora, mas ele tem uma fala dele que ele fala que as crianças e os loucos, eles contêm a verdade. Porque as crianças estão alfabetizadas e os loucos estão nos manicômios, nos hospícios. E falam coisas que... Tudo que gera... não associa à própria realidade, as pessoas dizem, isso é loucura. A dissonância, né? Tá oculto, isso é loucura. Mas, na verdade, todos esses personagens, eles trazem um entendimento que você tem que ficar com a mensagem, não com o personagem, né? E quando eu falo personagem, é personagem de modo geral, por exemplo. Eu sou comunicadora, esse é um personagem. A médica é uma personagem, o carteiro é um personagem. Pastor é um personagem. Exatamente. Então, todos são personagens de histórias para que a gente consiga discernir e se trabalhar, porque tudo é para si, né? Tudo é para si. Tem que trazer muito essa responsabilidade afetiva consigo mesmo. Perfeito. Porque senão cai no abismo do personagem, da arte. Porque a arte, ela é muito boa para quem consegue ter o discernimento de como conduzir ela na própria vida, né? Mas ela também é nociva quando você vai para um caminho que você não entende. Muitos atores, artistas caíram
na depressão, caíram no caos mental, né? Muito por conta disso, de não entender o caminho que ele estava percorrendo, o processo dele, a jornada. Ele procurava a jornada dele da fama, mas esquecia da jornada de cura. Exatamente. Hoje, graças a Deus, já passei por muito momento ruim assim na minha vida. Depressão já passei. Mas eu entendi que a arte, ela por si só já tem o poder de me bastar, sabe? De me completar. Não é que não é uma imersão na arte, é um saber que a arte é, sabe? Ela é, com certeza. Ela lhe É que dá... nem Deus, a ideia de Deus. Deus, na Bíblia cristã, a Bíblia é cristã. No cristianismo ele fala, eu sou. Por que não Deus ser a arte? Exatamente. Antônio Abjoanra falava sobre isso em Provocações. Deus como o maestro do teatro. É isso mesmo. E nesse teatro todo, quando você traz um personagem que é marginalizado e você traz ele através do humor, você suaviza e diz assim, ó, olhe para aqui com mais carinho, né? Olhe para essa pessoa ou essa circunstância com mais carinho. Por outro ângulo, por favor. É educado, eu acho gentil e acho... além de inteligentíssimo, porque a gente estava até conversando sobre essa questão das pessoas dissociarem, né? Essa coisa crítica que a sociedade tem, esse tsunami de julgamentos É um disparo de ódio, assim, ainda mais a época que a gente tá, é muito nociva, é uma metástase, assim, que você olha, não tem pra onde escapar, não, é muito ódio. E se você se deixar aí, você faz parte da metástase. Eu dei uma pausa porque eu percebi que, tipo, no meu Instagram eu trabalho com a minha arte. Uhum. Eu nunca deixei ninguém ditar a minha arte, sabe? Claro que eu, como artista, eu me entendo como produto para ser vendável. Porém, a minha arte, ela é imaculada. Ela tem o meu aval, né? É verdade. E uma coisa muito legal... Tu acredita que antes eu não conseguia falar isso? Era. Depois de terapias e terapias. Não amadureceu. Ele é um velho na alma, mas tem algumas coisas que anos no corpo de 26. Tem algumas coisas que o personagem de 26 anos não conseguia dizer, né? Mas que, na verdade, já estavam ali. E eu acho interessante você trazer esse raciocínio crítico através da sua arte, porque uma coisa é eu dizer assim, seja bom, né? Essas mensagens prontas, reflexões que são muito boas, mas... É o otimismo que não anda de mão dada com a realidade. Não anda. Imagina uma pessoa com raiva ouvindo você dizer, seja bom. A pessoa vai te lascar. Eu tô aqui lá fodida, né? Tô passando por problemas X, Y, Z. E aí, na verdade, você diz assim, de um modo diferente, você diz assim, rapaz, seja bom. Olhe para as coisas e veja as coisas boas. É porque o bom da vida, ele é tão natural, ele é tão brando que não precisa de uma imposição assim pra... Eu creio muito nisso. Não, o que é o bom, né? O que é o belo? Na aula de ética, eu me lembrava muito bem disso. O que é o belo? E a gente começa a perceber e a respeitar essas diferenças de ângulos, né? Tipo, tem gente que... Algumas pessoas... Fractais, né? Para algumas pessoas, Deus é o próprio sol, né? É a lua, é tudo. Para algumas pessoas, faz parte de uma imagética. Para outras... Então, quando você se une, aí isso é bonito, porque Deus é a unicidade, né? Quando você se une, ou seja, você respeita tudo e você se une ao todo, diz assim, eu sou parte disso aqui, eu não sou separada. Quando você se une, aí Deus acontece. Imagem, semelhança. Aí você sossega. Porque você diz assim, cara, eu faço parte disso aqui. Faço parte do trâmite do que a vida é. Todo. E se eu tô bem, se eu escuto o meu corpo, se a minha mente tá sendo... A gente tem que reconhecer essa construção
noção de quando a gente não tá bem. Demais. E a gente pode ficar bem. O que te faz bem, Luiz Carlos? O que lhe dá, diz assim, você diz assim, essa aí é a dopamina da minha vida. A endorfina Além da arte, que eu dopaminérgica. sei que você se embebeda da arte. E me embriago. Mas se embriaga. É. Mas, inclusive, isso é até bom eu estar falando. Você que quer começar na arte, não se embriague com a arte, pelo amor de Deus. É complicado. Porque você Não no fica... início. Porque você vai para um lugar muito baixo da realidade e para chegar depois é complicado. Eu já tive lá na... Quem se embriaga precisa do reconhecimento? É a ideia da compreensão, né, artística. Tipo, o ego que pede ser compreendido, né? Uhum. O ego pede para ser compreendido, o ego do artista. Eu acho que você se colocar como alguém que pede para ser compreendido por alguém que talvez não goste de arte é muito mesquinho, sabe? E a arte é muito nobre para coisas mesquinhas, assim, eu não consigo vincular, não. É verdade. E nesse mundo imediatista que nós vivemos, que ninguém espera mais nem 2 segundos. Aliás, ninguém espera nada, né? Bota no velocidade 2. Tudo depende da retenção do rios. Da retenção, O CAUECT. Mas eu fiz um vídeo, acho que 2023, 2024, falando sobre pessoas usarem crianças em prol de um marketing para enaltecer o próprio engajamento. Nossa. Tipo, você colocar... É a mesma imagem daquele... Tem um quadro do Bafomé que o cristão entrega a criança pro pagão. Pra mim, é a mesma ideia de você pegar um filho... Não todos, não tô generalizando de forma alguma, até porque tem muitas pessoas responsáveis que pegam filhos e... Eu mesmo assisto muitas mães, minha mãe assiste, os conteúdos que minha mãe assiste é maravilhoso. Mas essa ideia de colocar o seu bem precioso em prol de algo que é pífio, sabe? Um marketing. Isso me incomoda quando eu percebo que tá passando de um limite que eu vejo que a pessoa não entende que o limite chegou, sabe? Não é um julgamento, é um senso de responsabilidade com a pessoa também. Porque às vezes que eu percebi isso... Eu fui conversar com a pessoa não fala isso não, que é o meu filho. Tá bom. É só uma crítica. Que faz parte, né? Eu acho que quando a gente incomoda, crítica, ela é associada ao incômodo. Quando a gente incomoda, a gente faz a pessoa crescer em autoentendimento, não é? E a provocação, ela é muito relativa também. Você não provoca pra atingir, você não provoca pra quebrar. Você provoca pra... entender qual é a resposta da pessoa. Sim. E nisso você vai e dá outras possibilidades de entendimento para a pessoa. Eu gosto muito de fazer isso. Exatamente. Com os meus amigos, quando eu percebo que eles estão mal, muito mal, eu vou e provoco assim, por que você tá mal? Qual é o problema? Você passou por isso também? Eu tinha um negócio que as minhas irmãs diziam que eu era do contra. Mas, na verdade, era um exercício ser do contra. Eu já fiz. Não era... Negação, eu não tinha nem vontade eu nem concordava com o que eu tava dizendo. Mas eu tava ali, tipo... deixa eu dar o outro lado aqui pra vocês. Aí ficava todo mundo... Por que você é do contra? Eu ouvi isso. Eu ouvi muito isso, meu Deus. Luiz Carlos deve ter passado pela mesma coisa, que ele gosta de pensar igual a mim. Eu dizia... E hoje, olhando pra isso de forma mais madura, eu disse, cara, eu sempre fui muito provocativa no sentido de, gente, já que vocês estão desse lado, deixa eu ir pro outro lado pra ver como é. Pra ver se vocês... Comigo... Como é que a gente debate isso? Eu percebi quando eu fiz o Casa Talento, a escola de música. Todo mundo tocava violão, eu quis tocar contrabaixo. Foi mesmo. É isso. Não é, às vezes não é ser do contra, às vezes é uma mente que quer mostrar um cenário diferente. Na escola, todo mundo, meus amigos liam Robson Crusoe, eu lia Iluminismo. Ia pra biblioteca ler um negócio totalmente... Mas é muito bom. Olha, no curso de Direito tem o tal do simulado, né? Que você vai lá defender alguma coisa. E aí eu me lembro
que me colocaram do lado de algo que eu não defendia. Mas ali você ia se debruçar para defender aquele lado, né? Então é um exercício, é complexo, mas é um exercício. Eu já entendi ali. Tudo que é complexo se torna exercício. É um exercício de entendimento e também para provar. Às vezes você começa a ver um lado que você não via quando estava defendendo ardentemente aquela causa, né? E aí você vai para outro ângulo. Então, todas as pessoas diferentes... São portais, né, que se abrem. As pessoas diferentes, os cenários diferentes, eles nos dão mais discernimento da realidade, né? Da realidade dos fatos. Agora, uma coisa que não deve ser fácil é ser sua mãe, né, Luiz Carlos? Minha mãe... Minha mãe, eu gosto de brincar, de falar que ela foi criada... Ela foi criada pra existir da melhor forma. O universo fez minha mãe da forma mais... Você é o mais velho dela? Sou. Mais velho não, o primeiro. Me ensinaram, não diga que é mais velho, diga que é a primeira. Você é o primogênito. Sou. Meu irmão tem 20 anos, eu tenho 26. Imagina que quantas nuances e quantos movimentos você fez, tanto emocionais como intelectuais, e ela ali. Ela sempre foi aquela guardiã mesmo. A guardiã, isso. Eu sou muito grato a Deus por isso, porque como eu tenho TDAH desde muito novo. E o meu hiperfoco sempre foi pra arte, literatura, sabe? E minha mãe percebia, assim, ela olhava, as pessoas julgavam, dizia, esse menino tá lendo umas coisas que não tem nada a ver. Tá falando umas coisas, não é nem da idade dele, minha mãe só olhava assim. Dizia, deixa. Deixa. Só que ela não falava o deixa, eu conseguia sentir, sabe, o deixa. E por conta desse deixa dela, eu sou o que eu sou hoje. Ela compreendeu que você precisava expressar. Mesmo na minha pequenez, eu sou o que eu sou por conta da grandiosidade da minha mãe. Sem dúvida. Mas se ela lhe castrasse, se ela tentasse lhe moldar... Cortar as asas, né? Nossa, ia ser muito complicado pra você. Ainda mais é só em outro universo mesmo. Ai, nesse tá tudo bem, né? Pelo menos agora. Meu padrasto, que é meu pai que me cria desde 6 meses, ele... Foi por conta dele que eu entrei pra comédia. Foi mesmo. A gente assistia muito Costinha, Mazzaropi. Sim. Espanta Jesus, Shaolin. E eu fui imerso na comédia muito por conta do meu pai. A gente assistiu... Ele é um cara engraçado? Ele é a pessoa mais engraçada que eu conheço na minha vida, é o meu pai. Eu gosto de falar que ele é o meu anjo negro. Sim. Inclusive, logo em breve sairá uma música aí, um tanto quanto perspicaz, Anjo Negro. O nome da música é Anjo Negro? Ah, legal. É profunda, dá vontade de chorar. Só em pensar na música dá vontade de chorar, caramba. A música também sempre esteve junto com você? Muito, muito por conta da minha mãe. Minha mãe, desde o berço, muito por conta da minha mãe e do meu pai. O meu pai foi muito pelo reggae. Minha mãe foi muito MPB, sabe? Djavan, Geraldo Azevedo, Geraldo Vandré. Aí ela pausou no que ela gostava e eu continuei, assim. Fui pra Belchior e outros. Muito bem. Tem uma coisa que eu carrego comigo, e isso é para qualquer tempo, que é uma frase que eu vi, que é: os paradoxos sempre serão conciliados. Isso me ajudou a refletir sobre preconceito. Da psicanálise. Sempre me ajudou muito a compreender aquilo que é impactante, aquilo que é, nossa, isso é absurdo. E toda vez que eu digo que algo é absurdo, eu lembro dessa frase e digo assim: um dia isso vai ser conciliado, um dia isso vai ser normal. É entropia. Aí eu tava pensando, o mundo de hoje está cheio de coisas absurdas para nossa atualidade, certo? Fútil, né? Coisas que você diz assim, nossa, que realidade paralela é essa que essa galera tá vivendo? É um mundo pífio demais. O que faz elas quererem viver essa realidade? Não existe, eu não consigo entender o que é. E se for a luta pela sobrevivência, para elas tentarem suportar...
em Nietzsche agora. Fui embora. Mas aí, no mundo... Vamos lá. Realmente faz muito sentido. Diz aí o teu pensamento sobre os Therians, sobre bebê reborn, Meu reborn. Deus do céu. É uma... Em que mundo estamos? Eu acho que é uma histeria coletiva sodomizada. Porque eu não consigo entender... Eu consigo entender uma boneca, um brinquedo pra uma criança. Posso ser cancelado? Podem me cancelar. Pode. Mas, tipo, não é uma mulher pegar um bebê... Eu não sou contra uma mulher pegar um bebê de brinquedo, de plástico, e tratar como um filho. Não sou, porque eu não entendo o que é que passa na psique dela. Mas a generalização que a mídia fez em cima disso é muito nociva, porque atinge pessoas que não têm esse mesmo pensamento que essa mulher tem, sabe? É uma catástrofe, assim, generalizada. O Brasil. O Brasil, ele tem muito disso de achar coisas onde não existe. E fazer dessas não existências algo glorioso, sublime. O que faz a gente evoluir são os relacionamentos. Sim. E aí, de um tempo pra cá, a gente já vem percebendo isso. Homens sugerindo que era melhor ter uma boneca do lado, uma boneca inflável. Eu queria ser casado com... Se ela fosse calada, era ótimo. Ou seja... Eu acho que isso fala muito sobre o instinto do homem ser... eu vou ter que falar a palavra, mas... Sim. Corta, né? Pode cortar? Não, fica à vontade. Sim. Estrupador. Sim, entendi. Em potencial. Uhum. Porque você personificar um objeto em prol de satisfazer um desejo seu que é somente pelo ego. Sim. É muito retrógrado assim na minha mente. Não consigo nem conceber direito. E isso já vinha acontecendo. E aí tem os Therians, a galera que se reconhece como animal, como no... Ou seja... Eu não gosto tanto de entrar nesse tema assim, pessoalmente, e dar minhas opiniões sobre, porque se trata, muitas das vezes, na verdade, se trata de neurodivergência que a gente não tem conhecimento ainda, sabe? Não tem. E a gente não tem agora, mas é o que existe. Como eu falei do bebê reborn. Sim. Tem a coisa da mídia generalizar e pessoas que estão nesse maremoto, assim, de tudo é qualquer coisa, vai... E se é bom para aparecer, eu soube que essa história de bebê reborn na UPA, ou bebê reborn... Qual é outro lugar que pessoal... Sim, que estavam pedindo guarda compartilhada do bebê reborn. Tem um entendimento de que essas histórias não são reais, ou seja, foram criadas em TikTok, por exemplo, para gerar engajamento e curiosidade. Aí a pessoa que ouve começa a divulgar e dar opinião sobre isso. Que absurdo! Ou seja, a história não existe. É uma geração gerado de uma forma trash, né? Exatamente. Assim, bem... Geram histórias mentirosas em cima de histórias mentirosas que viram verdades e as pessoas não admitem. E aí eu disse assim, cara, a gente é muito enganado, porque... Imagine que eu, quando ouvi a primeira vez a história do bebê reborn na UPA, eu disse, fala sério, essa mulher devia ficar internada já na psiquiatria, porque ela levar um boneco para ser atendido na UPA. Aí depois eu soube que não existiu isso. Aí eu disse, e a pessoa que criou isso me enganou milhares que estão aí debatendo. Perda de tempo debater aquilo que você não sabe se é verdade e não tem conhecimento. A gente vive muito no mercado da não verdade. Da não verdade. Tudo que entrega a massa, a maioria é não verdades. É produtos que não tem produto. Exatamente. É um vídeo que você rola só por rolar. Não tem um roteiro. Eu olho assim alguns vídeos, eu entendo que tem a comédia nonsense, a comédia trash, né? Que nem o Igor Guimarães que você citou, a gente conversando.
É uma comédia muito boa porque é comédia boba. Mas tem aquela que é ofensa gratuita, por exemplo. É verdade. Eu já fui muito no começo no stand-up, quando eu comecei, eu fazia muita piada que hoje eu olho assim, eu disse, meu Deus do céu. Só Jesus Cristo na causa. Mas tudo é importante, né, para nossa Mas construção, para a gente ir processo. compreendendo. Por exemplo, quando você fez Maturidade. esse personagem ou essa piada, naquele tempo você achou que estava fazendo algo bom, mas talvez alguém tenha dito, nossa, que bobagem, ou então alguém tenha achado engraçado. Eu tive muitos amigos que me apoiaram nessa questão, sabe? Pois é, e foi importante, porque tem que ter. Para todos. E eu converso com muitos hoje para articular o meu processo criativo. Eu acho que, né, hoje não é mais uma tríade de amigos, mas são, se eu for contar, são uns 15 amigos. Que nem a música de Oswaldo Montenegro, faça uma lista de grandes amigos. E esses amigos, eu recorro a eles para saber o que é que tem de melhor em mim, sabe? Tem um amigo meu, Asley. Você já ouviu falar do Natal Divulgações? Sim. Asley é um cara que se parar pra conversar, você transcende também, porque é muito inteligente, muito inteligente. E o trabalho que ele faz também é muito, muito, muito lindo em Natal, assim. Sim. Eu conversando com ele bem sutil, me dava dicas assim, eu ia pegava o insight. Caramba, meu irmão, que força essa sutileza tinha. Sabe, a gente peca muito em não aproveitar detalhes que passam na nossa frente, assim. Por isso que a gente tem um arsenal de humoristas hoje que faz piada de ofensa gratuita só por fazer mesmo. E tá nem aí pela ética, pela moral, pela... Não tá. E quando você pega o fio nisso aí, ou seja, pessoas que estão interessadas em ofender, elas gostam desse conteúdo, porque elas se identificam com essa, tipo assim, esse cara tem coragem de dizer algo que eu não tenho coragem, né? Então, tem um monte de gente... É uma busca do absurdo só por ser mesmo. Por ser, exatamente. Ou por não conseguir ser melhor do que Eu falo isso com aquilo. propriedade porque eu já tive esse meu momento e não vou dizer que eu me envergonho, mas foi um processo. Passei, mas me envergonho das palavras que eu falei, não me envergonho do momento. Uhum. Para hoje você ter palavras melhores, você precisou... Porque a comédia... Pronto, o Danilo Gentili, ele fala. Eu tenho muita discordância com o Danilo Gentili em questão política, mas eu gosto muito do raciocínio dele. Sim. Ele fala que a comédia é como se fosse uma torre de baralho e o humorista chega e derruba. É tipo o caos. Uhum. É você ver o que tá organizado e fazer aquilo ali não ser mais organizado. Literalmente. Eu gosto da provocação. Eu gosto de fazer, geralmente... Pronto. Se tem um ditador, por exemplo, que ele tá fazendo algo absurdamente nocivo, ele merece uma piada. Sim. Porque os bobos da corte na Idade Média, eles faziam isso com os reis. E eu gosto muito dessa ideia também dos bufões. Eles faziam muito, muito mesmo. De tipo, você satirizar o que é absurdo. Porque o que já é absurdo, já é absurdo. Você não tem o que cavar pra procurar. Já é aquilo ali, ó. Você mostra, o rei está nu. Não, e o que eu gosto você citou Igor. Igor, ele satiriza a própria profissão, né? Na hora que ele diz, eu sei imitar a Loki, e ele diz um trecho de uma música de Alok, diz assim, cara, para de se esforçar aí pra ser engraçado. Tô ligando. Pra quem não entende, né, o nonsense, não sabe que ele tá fazendo ali como crítica. É uma crítica muito bem formulada, meu irmão. Porque... Sabe o dadaísmo, né? A contra-arte. Sim. Eu gosto muito de vincular o nonsense. Hoje no Brasil, a gente tem muito humorista de nonsense perfeito, como o Guimarães, Diogo Defante. Mas o Guimarães é um Diogo, eu me assustei quando eu vi Diogo a primeira vez. Foi até naquele LOL. Sim, eu assisti, eu ele ficou fiquei de assustada. fralda. Igor, eu conheci lá também. Porque ele vai muito pela comédia do absurdo. E pronto. o Igor Guimarães vai muito pelo... Eu acho que ele se permite ser bobo pra
esconder as opiniões dele. Não, aí é onde tá. Igor, de cara, eu disse, não, Inteligente. fala sério, esse cara é muito chato. Eu achei ele chato. Sim, tu falou. Eu achei ele chato de cara. E Defante eu achei absurdo, como você disse, não tem condição não, esse cara, não sei o quê. Só que o que que me fez ver Igor melhor? Quando eu comecei a assistir os vídeos dos pensamentos reais de Igor. Aí eu comecei a ver Ele citando Carlos Drummond de Andrade, o Tucano. Começou a fazer sentido pra mim a bobagem de Igor. Eu disse, rapaz, agora eu tô entendendo esse homem. Você entende o que ele pensa, qualquer coisa que ele falar é... Isso, eu disse, cara, exatamente. Então, por isso... É que nem Raul era isso. Era. Exatamente. Eu me arrepiei agora. Então, a importância de você expressar todos os seus vieses, eu acho que uma das importâncias é essa. É porque quem pega Luiz Carlos na sabedoria de um livro que ele leu e conhece, sabe que você conhece, quando vê você fazendo um pinta ou um negócio assim, cara, que genial! Como ele consegue passear por tantos personagens quando ele tem essa mente aqui, ó. Às vezes eu fico com medo porque não é que eu me perca, sabe? Mas eu vou entrando em lugares porque a criação do personagem ela é simples. Assim, eu falo de uma forma responsável porque realmente não é simples assim para qualquer pessoa. Sim. Mas quando você entende, quando você faz clown, quando você faz jogos teatrais, você entende o que é o laboratório cênico, partitura cênica, sabe? E tem muito disso. Você saber que o personagem é um alguém que você traz pra si. E o Pinta Natalense, tem muita gente que pergunta pra mim como é que eu criei, como é que surgiu. Eu falo, não surgiu porque ele já existia. Se for pra surgir, ele tem que ter uma geração espontânea. Não, pra mim não faz sentido essa surgir. Ele já existia e eu só observei e trouxe pro meu... E você amou o Pinta. Amei demais. Por isso e amo que até ele hoje. ficou tão bem feito, né? A pessoa pode falar sobre Dona Maria que cozinha a galinha. E se você amar a forma que Dona Maria faz e a galinha de Dona Maria, você vai colocar aquilo de uma forma poética. É lindo. Tem que amar para poder analogia colocar. perfeita. Agora minha cabeça Veio agora na minha... Veio agora. E a caixa de Pandora, assim, abriu mais quando você consagrou a ayahuasca, não? Muito. É, né? Muito, muito mesmo. A ayahuasca foi a medicina que me fez entender vertentes, acho que nem espirituais, mas espiritualistas, sabe? Mas no âmago da palavra espiritualista mesmo. Porque no meu entendimento, o que é espiritualista, ele se desmembra do que é religioso. Então, eu sou cristão kardecista. Sou católico e espírita. Tem gente que não concorda, mas é a minha verdade. Não, eu ia pra missa no sábado à noite, domingo ia pra a escola dominical da igreja protestante. Não, E o primeiro livro espírita que eu li, ninguém da minha família era espírita, eu li Espíritos. Em Busca da Espiritualidade de Esse James livro Van Praagh. Sei nem como foi que esse livro chegou em mim, mas, cara, é tanto Caramba. respeito por todos os caminhos e que isso me fortalece a fé, assim. A fé evangélica protestante, ela me formou moralmente como cristão. Eu amo a igreja evangélica. Sim. Hoje eu olho a igreja evangélica já com um olhar de ridicularização mesmo, sabe? Porque generalizou o não cristianismo dentro da igreja evangélica. E o catolicismo também, muito. A gente vê padres que abusam de crianças. É o ser A humano, gente né? tem que ter uma referência boa para poder manter o respeito. Mas como eu tava falando, a minha moral cristã foi na escola dominical, foi em circo de oração, foi... Chegou a engolir. Sei que agora de lembrar, porque eu conseguia sentir Deus, sabe? Sim. Mas aí não foi a ayahuasca que me fez abandonar o evangelho. Até porque o evangelho, ele não tá dentro do protestantismo, né? No seu... Evangelho é vivência, não é uma leitura.
Essa aí foi perspicaz. Não foi a ayahuasca que me desvinculou do evangelho, do protestantismo. Foi o meu entendimento, meu senso crítico. Aí eu conheci o teatro, que o teatro realmente ele abre a mente para outras realidades que você... Eu gosto muito de pensar que Cristo, que eu creio, ele não tem essa mentalidade que hoje os cristãos têm de achar que só Cristo serve como um código fundamental de ética, sabe? Sim. Pra mim, como cristão, ele serve. Sim. Mas aí o meu amigo que é de Umbanda. Meu amigo que é de Umbanda, ele tem experiências espirituais que eu choro. Sim, sem Não é dúvida. nem questão de respeitar, é de aceitar a espiritualidade dele. Até porque eu creio muito que Cristo, Siddhartha Gautama, Exu, todas as entidades que são sacras são avatares. Sim. E o meu avatar eu escolhi ser Cristo. Pela graça, pela Bíblia também. E Jesus Cristo foi muito perspicaz. ele foi um tanto quanto perspicaz, ele foi... O maior psicólogo Ele do mundo. contraventou. Exatamente. Ele botaria muito coach no chinelo. O quê? Ele abriu o mindset. Até porque ele vivia a teoria dele, né? Ele vivia a metanoia, A né? metanoia. Mas eu gosto... Tem uma parte hoje... Até indo para outro assunto. Perdão. Não, tudo bem. Tem uma parte hoje... Eu consigo dividir o que é mindset e o que é algo que agregue valor à vida de quem paga um valor para ver alguém falando sobre algo validado pelo conhecimento dele. Sim. E existem muitos. Mas é que nem a igreja. A igreja, ela ridiculariza. Assim como um Pablo Marçal da vida ridiculariza. Não tem nem como comentar, meu Deus. Mas... a gente tem que olhar mais com a perspicácia. Olhar mais pra esse povo que a gente não sabe do ímpeto que eles têm de querer subir no palco pra poder levar um conhecimento que eles estudaram há muito tempo e só olhar e dizer, não, é mais um Pablo Marçal. Tem muitos. Murilo Gun. Murilo Gun é Eu gosto dele. maravilhoso. Eu gosto. Aqui E em ele foi Natal, se modificando, né? toma cacau hoje, consagra cacau. Ah, consagrei cacau já. Eu já uma muito vez legal. só, em São Paulo. Mamacita cacau. Quando a gente fala das medicinas, cacau, ayahuasca, rapé, essas são medicinas da floresta, que são associadas mais ao xamanismo, né? Que é a cultura indígena. E aqui em Natal existem algumas casas que fazem essa consagração. Pium, né? Em Pium tem muitas, mas uma que eu já frequentei e acho que as pessoas têm que ter, por exemplo, abriu sua mente, abriu a minha mente, mas precisa ter cuidado, Muito. né, para Com quem você tá, com né? quem você tá, qual é a casa que lhe abraça, porque você entra em processos ritualísticos e enteógenos, que é o mais... Que é diferente de psicodélico. Exatamente, é enteógenos que podem lhe deixar muito triste também. Né? Então, para você retornar à realidade mais consciente, sabendo que... A questão da tristeza na experiência da ayahuasca, comigo foi muito boa. Não a tristeza, a bad, mas o ensinamento que na cultura da ayahuasca eles chamam de peia, né? Isso, E processo é uma peia de uma mãe. Processo espiritual intenso, tem um nome. Eu esqueci esse nomezinho. Eu falo de peia porque você... Tem até uma cena dos Simpsons, que o principal ele toma, né, a ayahuasca, aí ele é desmembrado assim, as plantas pegam ele e tudo. A questão de miragem, não, miração. Miração. E o povo tem que entender, eu vou falar como político agora, o pessoal tem que entender que a ayahuasca é uma medicina
Assim como qualquer Na verdade, medicação. é medicina originária, É. né? Eu ia chegar lá, mas você vai ter que explicar. Assim como qualquer medicação fitoterápica. Exato. Só que é um processo. A ayahuasca é um processo de conhecimento muito forte e a ciência hoje já está muito avançada em questão de estudos. Inclusive, a UFRN tem estudos profundos sobre a ayahuasca. Siddhartha Ribeiro, professor Siddhartha Ribeiro, Isso. ele fala muito sobre. E tem. Não é questão de, você que é uma senhora evangélica que está assistindo agora esse podcast, e você tem que aceitar que a ayahuasca vai mudar a vida do seu filho que tem depressão. Não. Não. Não é sobre isso, é sobre uma medicina que tem eu falo por experiência pesada, assim, pesada no sentido transformador. Não é uma medicina que vai tirar o seu filho do eixo. Uhum. Ela vai colocar ele num processo de entendimento do que é os traumas dele. Porque quando eu tomei, eu vi os traumas todos na Qual minha frente. era o eixo dele? Qual é Eu o nunca eixo? abandonei a minha fé cristã. Sim, Nunca. verdade. Porque a vertente cristã, ela independe da experiência neural. Uhum. A glândula pineal, ela ativa para... E existe também uma inteligência em não ativar ou não expandir a glândula pineal de todo mundo, porque realmente às vezes a gente não está pronto para lidar com tudo que sim. tem aqui, né? É. Então, assim, existe uma inteligência também em fechar esse pinhão. Mas quando você abre, por isso que a ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Por isso que quando a gente entra em contato com essa medicina que expande, abre os alvéolos aí do entendimento. Eu acho que ela expande para dentro. Pra dentro, Você chega a lugares assim. Aí você diz, É um nossa. pleonasmo válido, né? Nossa, eu quero. Não é pra sem curtir, oba-oba. Sem oba-oba. tomar ayahuasca, Eu não fui indico. no oba-oba. Eu nunca sou Eu não de indicar, indico, sabe? eu não indico. Porque é uma experiência muito pessoal minha. Teve um amigo meu que foi uma vez, aí ele tomou 2 chás, né? 2 porções de chás. Aí na primeira porção, ele foi lá, levantou, foi lá para tomar. Quando ele voltou, ele disse: Ixi, é bom demais para dormir. Na primeira. É bom demais para dormir. Vende para levar para casa para dormir. Aí eu só olhei assim, eu disse, se vai se... A força pega aí. Não, aí foi na segunda, amigo. Ele tava lá junto com as raízes das árvores, se enterrando no sentido de estar completamente na força. O bom né? também da medicina é que ela leva você para lugares que o seu subconsciente ele não tem acesso. Não, o seu consciente ele não tem acesso. Exato. E eu tive muita experiência de regressão, até intrauterina, né? Sim. De eu estar aqui, acho que tava com 24 anos quando eu tomei. Primeira vez foi com 23. Eu tava com 23 anos, tomei, começou a força, a regressão, assim. Tipo um túnel de vidro. Cada um vive até o útero da minha mãe. circunstâncias diferentes, foi mesmo. E eu voltava e entendia tudo o que acontecia na minha vida, assim, de forma terapêutica mesmo. É muito interessante. E eu sou muito grato, porque hoje eu sou uma pessoa mais sensível, sabe? Depois, não só depois da ayahuasca, depois da minha espiritualidade, independente da ayahuasca também, mas foi um portal, assim, de entendimento muito, muito transcendente, translúcido. Tem muita coisa bonita que a gente acessa. Entendimentos, assim, que a gente às vezes não sabe nem expressar, porque a nossa linguagem é muito limitada também, né? Vai além da linguística. Vai além da linguística, exatamente. Mas e aí? Antes da gente fechar aqui a nossa conversa, porque a gente pode ter episódio 2, 3, 3.1, 3... para conversar sobre os assuntos que a gente gosta. Fala sobre as músicas. Sobre as músicas, é verdade. Você tá empolgadinho, né, com essa parte aí das músicas? A última música que eu fiz foi lá em Fortaleza, Linguagem do Amor. Você já escutou uma partezinha? Tá no seu perfil lá, né? Geralmente eu coloco nos stories. Sim. Pra galera ficar... Eu gosto de imergir o pessoal no entendimento do que eu escrevo. Porque eu sou mais pela letra do que pelo... Não
Tipo, a melodia e a letra andam juntas, mas eu sou mais pela letra mesmo. E eu citei Fernando Pessoa na música Desassossego. Sim. Falo, desassossego meu, desassossega de mim. Traz de volta o meu eu que tá tão longe. Que foi essa parte fala sobre a minha filha que eu perdi na barriga da mãe em 2022. Aí foi uma época bem pesada assim. Aí guardei e transmutei pra arte, né? Pra Sim. subrefúgio. Aí coloquei dentro da arte e hoje eu consigo expressar de forma mais... Serena. A minha filha hoje é a arte que eu exponho, Que sabe? lindo. Aí essa parte do desassossego eu falo sobre. Em Aurora também. Aurora... Aurora e Linguagem do Amor eu falo sobre a minha filha. Pra você que não sabia. Pra você que não sabia, tá lá onde? Tá onde Tá já? no Spotify. Spotify. Linguagem do Amor eu fiz em Fortaleza com um pessoal muito, muito E maravilhoso. lá tá como Luiz Carlos ou LC? LC Almeida. LC Almeida. Pessoal da Conexão 085 lá em Fortaleza. Que é o pessoal do trap. Do rap. São maravilhosos. Você já foi pra vários... Já fui pra Curitiba de ônibus com meu irmão. Foi mesmo. Loucura. Aí fiz a música Andarilho. São suas experiências nas músicas? São, totalmente. Eu gosto de falar que minhas músicas são que nem minhas tatuagens. Nenhuma não tem um significado, sabe? Todas que eu fiz têm um significado que eu não sou... Você é moderno. Eu respeito quem coloca uma imagem do Pinterest no braço. Mas eu prefiro pegar uma imagem do Pinterest, entender o que é, juntar com E outra. juntar com a ideia, com o sentimento, né? Isso eu faço na música também. Tem várias formas da gente escrever a biografia, né? As pessoas fazem livros, tem gente que faz música, tem gente que faz tatuagem A arte do palco também. também. A arte do palco biográfico. é maravilhoso. É. Bibi Ferreira foi uma das mulheres que eu mais vi isso, sabe? Bibi Ferreira, a família Ferreira, Procópio Ferreira, dramaturgo Ferreira. Sim. É um pessoal que vive a arte de forma visceral. E essa ideia do palco, inclusive, logo em breve eu vou estar fazendo uma palestra com um amigo meu, Abraão II. Sim. Fica aí no aguardo. No aguardo. E aproveite para seguir, porque ele mostra tudo que está fazendo nas redes sociais. Para quem não conhece, LC Almeida tá @LC Almeida. @lcalmeida.oficial. Ponto oficial. .ofc, na verdade. OFC. Perfeito. E aí, agora eu vou migrar. Não vou imitar Murilo Gun, óbvio. Mas vou migrar pra palestra agora. Muito bem. Na verdade, não é uma imitação, eu concordo. E outra coisa, não é uma imitação, é uma inspiração. É inspiração. Né? A gente vai Mas é porque eu gosto muito dele. É um cara que eu vejo uma Eu espiritualidade sou doida muito pra forte. ver o flow dele, o flow, acho massa. Ele não chegou Ele que aqui me inspirou na... Eu não vou sair do stand-up, óbvio, porque o stand-up foi meu berço cômico. Sim. Mas eu vou migrar do stand-up pra palestra corporativa agora. Perfeito. Tem um pessoal maravilhoso, assim, como eu falei, da gente dividir quem é o coach falador e as pessoas que realmente sabem o que tá falando, sabe? Perfeito. E graças a Deus eu tenho muitos amigos hoje em Natal que são... Conhecem o seu arcabouço e tal, né? E eles têm um arcabouço também muito vasto. Bom. Vou lembrar. Qualquer coisa dá um cortezinho. Dá corte nada. Lembra, você lembra aí. Se não Vai virar lembrar, meme. se não lembrar, vem pro próximo episódio. Mas só pra finalizar essa questão da palestra, porque eu tenho uma preocupação gigante do pessoal não conseguir entender meu desvincular, entre aspas, da comédia pra palestra, né? Porque eu vou falar muito sobre criação de conteúdo, identidade visual, identidade corpórea de como você se performar no palco, sabe?
Sim. E eu tenho, graças a Deus, eu tenho muitos mentores também. Rafaela Salles, já ouviu falar? Sim. Maravilhosa. Albert, Augusto, meu amigo top, que vai ter uma palestra deles, que irei também estar convidado, Isso amiga. mesmo. Muito obrigada. A convite aceito. É Impulso o nome da... Impulso. Vai dar um impulso. Impulso, é verdade. Lélice, obrigada, viu, Obrigado por ter você, vindo. É sempre amiga. bom conversar com você. Você é uma mente transcendental que eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir sua mente e apareça Minha mente em todos como os se fosse lugares minha que você música. puder. Apareça mesmo, é Aparecer. importante para sua voz ecoar aí. Amém. Obrigada, viu? Obrigado você. Valeu. A gente encerra agora mais um episódio do Atributos. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, faça o dever de casa para que essa mensagem chegue a outras milhares de pessoas. Beijo para vocês.